Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Muito bem. Então, hoje a tia Paula está aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E para começar, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo, o Evangelho. Nós vamos ler hoje capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Lá no item 4, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa. Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, amiguinhos, Jesus, que é o espírito mais puro que já viveu aqui no nosso planeta, que é o governador do nosso planeta. Ele cuida do nosso planeta. Amando de quem? De Deus, que é o nosso Pai, o Pai de todos nós, e de Jesus também. E Jesus, quando encarnou aqui na Terra, ele mudou toda a história da humanidade. Tanto que nós contamos o tempo como antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio revolucionar tudo o que já existia, trazendo para nós o conhecimento desse reino, o reino dos céus, que não é um reino material, em que o rei coloca a coroa e vai sentar naquele trono para mandar em tudo. É o reino que cada um de nós tem que construir no nosso coração. É conhecer as leis de Deus, é saber cuidar da natureza, cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso próximo. Então, amiguinhos, Jesus é amor. Ele só veio ensinar coisas boas, mas as pessoas daquela época não compreenderam todos os ensinamentos de Jesus. E ainda hoje, muitos de nós ainda não compreendemos, não é, meus amiguinhos? Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Jesus. Vamos fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas, Espíritos amigos e benfeitores que nos amparam, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. E assim, pedimos a permissão para iniciar. Fique conosco, Senhor, hoje para sempre,
que assim seja. Então, amiguinhos, como a tia já falou, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Jesus. Por quê? No mês de dezembro, que é o mês em que nós comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus, nós damos uma pausa no estudo de O Livro dos Espíritos e buscamos sempre algum livro que fale sobre Jesus. Na aulinha de hoje, nós vamos estudar a lição 1, As Boas Novas, do livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Mas, antes de começarmos a reflexão sobre essa primeira lição do livro, nós vamos assistir a um vídeo muito legal que fala também sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus ao nosso planeta. Vamos assistir? A vinda de Jesus. Antes da vinda do Cristo, foram enviados ao nosso planeta vários espíritos sábios e bons que buscaram renovar as tendências humanas, formando inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes, tanto nas regiões como a Grécia, quanto em vários outros lugares do mundo. Na época de Jesus, o Império Romano dominava sob a direção do imperador Caio Nélio César Otávio. E nesta época reinava sobre toda a região uma paz nunca antes vista. Até que então, na região da Judéia, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. Jesus iria nascer, e a manjedoura significava o teatro de todas as glorificações de luz e da humildade. E dessa noite silenciosa e santa em que Jesus nasceu, se iniciou uma era que nunca mais seria esquecida. Os anos passaram e Maria recebeu a visita de sua querida prima Isabel e de seu filho, João, em sua casinha pobre de Nazaré. Naquela época, Jesus e seu primo João, ainda que com tão pouca idade, já traziam para nossa terra a luz divina de um caminho novo. Jesus, ainda criança, já argumentava com os orientadores do templo, deixando-os chocados com toda a sua sabedoria. Maria se preocupava com ele, mas Jesus avisava que todo trabalho útil e generoso é precioso, e por causa disso, escolheu como melhor escola auxiliar o seu papai, José, nos trabalhos humildes da carpintaria, empunhando o martelo e a enxó, trabalhando na madeira da oficina e enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Passados os anos, e o primo de Jesus, João, saiu a pregar nas margens do Rio Jordão, cumprindo a sua missão de preparar as pessoas para o caminho da verdade, que viria mais tarde com a chegada de Jesus. Ele ficou conhecido em toda a região como João o Batista, por começar a cumprir a tarefa de batizar as pessoas, simbolizando o momento de renovação dos corações. Quando chegou a hora certa, Jesus, agora mais velho, chegou até João e pediu que o batizasse. E João falou: Senhor, você que deveria batizar a mim,
Mas Jesus, em sua humildade, falava: deixai-me fazê-lo assim por esta hora, porquanto é necessário que se cumpra toda a justiça. Os dias se passaram e Jesus foi até o centro da cidade de Cafarnaum, onde ele começou a chamar os seus primeiros discípulos, Pedro, André e Filipe, pescadores humildes, filhos de Betsaida. Tínhamos também Tiago, filho de Zebedeu, João, o futuro evangelista. Nós tínhamos Levi, também conhecido como Mateus, Tadeu e Tiago, filho de Alfeu. Nós tínhamos Tomé, Simão, o Zelote, Bartolomeu e Judas Iscariotes. E assim, formado o Colégio Apostólico de Jesus, ele saiu a pregar o reino de Deus a todos os que se encontravam à sua volta. E aí, gostaram, amiguinhos? Muito legal, não é? É sempre bom estudar, refletir e conhecer cada vez mais o nosso querido Mestre Jesus, não é? Então, como nós vimos no vídeo, como está no texto também da Amélia Rodrigues, que a tia não vai ler, claro, a tia vai fazer um resumo para a gente aqui refletir. Então, Jesus, desde o início, ele quis mostrar para a gente a lição da humildade. Ele nasceu lá no lugar onde os animais se abrigam. O bercinho dele foi uma manjedoura, um lugar onde os animais comem. Ele nasceu numa estrebaria ou estábulo, que é o lugar onde os animais se abrigam da chuva, né, do vento, do mau tempo. Então, desde o nascimento, ele já nasce trazendo essa mensagem da humildade. E o túmulo também, a morte de Jesus, foi na cruz, entre dois ladrões. Ele foi crucificado, ele sofreu muitas ofensas, sem se revoltar, sem fazer nada contra ninguém. A vinda de Jesus ao nosso planeta já é uma grande lição de humildade. Mas, como diz aqui o texto, e nós vimos também no vídeo, antes de Jesus encarnar aqui no planeta Terra, ele enviou espíritos como seus embaixadores. Como assim? Ele enviou espíritos em várias épocas diferentes, enviou vários espíritos também numa mesma época determinada, em vários pontos diferentes do planeta. Para quê? Com qual finalidade? Com a finalidade de preparar as pessoas para receberem no futuro a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor, da vida eterna, não é? A imortalidade da alma, das várias existências que nós podemos ter, ou seja, das vidas sucessivas. E assim, durante muito tempo, a humanidade já vinha recebendo esses ensinamentos, até que chega o momento de Jesus estar conosco aqui no nosso planeta. Numa família simples, nasceu num lugar muito simples, viveu numa casinha simples, num lugarejo bem pequenininho. Quando ele começou a crescer, ele ajudava o pai na carpintaria, sempre foi um menino muito inteligente, que já encarnou, logicamente, com a missão. E ele sabia tudo que iria acontecer com ele. Ele sabia de tudo. E quando ele dizia que era rei, mas o reino dele não era deste mundo,
Ele não queria nenhum tipo de poder material. Ele queria somente falar para as pessoas sobre o reino de Deus, o reino dos céus, sobre tudo o que nós devemos fazer para alcançar a felicidade e o progresso do nosso espírito. E ele ensinava contando histórias, as parábolas de Jesus, que sempre traziam algum ensinamento e sempre estavam relacionadas com a vida daquelas pessoas ali. Ele vivia entre as pessoas mais simples e ele não desejava que aquelas pessoas o servissem, pelo contrário, ele servia a todos, ele ensinava, ele curava, ele reunia perto dele as pessoas mais humildes, mais sofredoras. E ele confortava os corações com as coisas que ele dizia, com a sua presença. Somente ele já confortava com o seu magnetismo, com todo o seu amor e sua bondade, vivendo entre aquelas pessoas humildes e vendo de perto, compartilhando ali todas aquelas necessidades das pessoas, procurando sempre consolar os aflitos, consolar os corações, ajudar as pessoas, curando as doenças do corpo físico e também curando as feridas da alma. Porque quando ele apresentava para as pessoas o reino de Deus e dizia que todos nós podemos construir esse reino dentro de nós, ele libertava as pessoas de muito sofrimento. E sempre compartilhava os seus ensinamentos com as pessoas em meio à natureza, ou seja, valorizando tudo o que Deus criou, tudo o que Deus nos oferece e que muitas vezes nós não valorizamos. Então, amiguinhos, Jesus veio para ensinar muitas coisas sobre Deus, sobre como viver feliz, como alcançar a evolução espiritual. Mas as pessoas naquela época não entenderam, principalmente os poderosos. Acharam que Jesus queria tomar o poder do reino material, que queria ser rei daquele lugar. Mas não era isso. Jesus veio mostrar para a gente que existe um outro reino, que não é aqui no mundo material, que é lá no céu, o reino de Deus, o reino dos céus. E que esse reino todos nós podemos possuir. Como? Construindo esse reino dentro de nós, nos nossos corações. Mas como fazer isso? Seguindo tudo aquilo que ele nos ensinou, que ele exemplificou, amando as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, precisamos amar Deus, amar a nós mesmos, amar o nosso próximo, fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, procurar sempre servir, sempre ser útil, onde quer que nós estejamos. E assim, aos poucos, a cada nova existência, nós vamos aprendendo mais, nós vamos evoluindo.
E um dia nós seremos totalmente felizes quando conseguirmos construir dentro de nós esse reino de que Jesus tanto falou. E ele não só falou, ele exemplificou e mostrou o caminho. Qual é o caminho? É seguir tudo aquilo que ele nos ensinou, que a tia já acabou de falar, eliminando do nosso coração todo sentimento ruim que brota, porque nós somos ainda imperfeitos, temos sentimentos ruins dentro da gente, como a raiva, a inveja, não é? Então, o medo. Então, nós temos que conhecer os nossos próprios sentimentos, tentar substituir aqueles sentimentos que não são legais por outros sentimentos melhores. Os sentimentos que Jesus nos trouxe, nos exemplificou, não é, amiguinhos? E para terminar, uma coisa muito importante também, uma mensagem importantíssima de Jesus, ele nos trouxe após a morte do corpo físico dele. Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou. Mas como assim? Ele apareceu em espírito e mostrou pra gente que a vida continua, que nós somos espíritos imortais. E ele trouxe essa grande mensagem da imortalidade da alma através do seu próprio exemplo, mostrando para gente a vida futura, a vida que continua após a morte do corpo físico. E outra coisa, ele disse que estaria sempre conosco, Espírito. E está, porque nós sabemos que Jesus está conosco, que Ele nos ampara, que Ele nos guia, que Ele nos protege, que Ele nos ensina. E como é que nós podemos nos conectar com Jesus? Perceber a presença de Jesus perto de nós sempre, através da prece. É o nosso canal de sintonia com Ele. É quando oramos sinceramente, quando percebemos a presença dele sempre perto de nós. E neste mês de dezembro, especialmente, em que lembramos toda essa história, comemoramos a vinda de Jesus, qual presente nós poderíamos oferecer para ele? Não só neste mês, mas sempre durante nossa vida. É a nossa mudança, é mudar sempre para melhor, é a cada dia sermos melhores, procurando sempre seguir o caminho que Ele nos deixou, o caminho certo, seguindo os ensinamentos de Jesus, amando sempre, servindo sempre. Vamos então fechar os olhinhos para fazer a nossa prece com Ele, com o nosso Mestre. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre e amigo, é com muita alegria no coração que nós pedimos a permissão para encerrar este momentinho de reflexão sobre a vinda do nosso querido Jesus. Que nós possamos sempre perceber a presença dele junto a nós, sempre nos amparando, sempre nos guiando e nos ajudando. Que nós possamos também valorizar essa presença e procurar sempre seguir os ensinamentos do nosso Mestre. Fique conosco, Senhor. Abençoe
abençoando todos os lares aqui representados, abençoando o nosso planeta, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, amiguinhos, nós vamos encerrando mais uma linha de evangelização da Casa de Doutor Erma, com o nosso coraçãozinho verde, que representa o coraçãozinho de cada um de vocês, tá bom? Beijinho no coração. Um beijinho especial hoje para Jesus. Tchau! Até a próxima!